Ei, você sabia que uma guerra pode durar mais de um século? A famosa Guerra dos 100 Anos foi exatamente isso, um dos conflitos mais longos e transformadores da história da Europa. França e Inglaterra se enfrentaram em uma disputa que não era só sobre terras ou tronos, mas também sobre poder, identidade nacional e mudanças na sociedade. Hoje vamos mergulhar nessa história fascinante, entendendo desde o que levou ao conflito até as batalhas que definiram seus rumos. E se você gosta de história, inscreva-se no canal Momento História e já deixa seu like. Bora viajar no tempo? Antes da guerra, a França era o maior e mais rico reino da Europa. Imagina um país cheio de terras férteis, cidades importantes e uma população que ultrapassava os 15 milhões, o dobro da Inglaterra. Mas havia um problema. O reino era muito descentralizado. A autoridade do rei estava limitada às suas próprias terras, enquanto os nobres controlavam vastas regiões quase como se fossem independentes. E para piorar, os franceses conviviam com a presença inglesa na região da Aquitânia, um pedaço importante do território francês que estava sob controle dos ingleses há gerações. Isso era como ter o inimigo morando no quintal. Do outro lado, a Inglaterra era menor e menos populosa, mas tinha ambições enormes. Desde a conquista normanda de 1066, os reis ingleses mantinham laços e territórios na França, o que os fazia sonhar em expandir ainda mais sua influência. Além disso, a economia inglesa dependia muito da exportação de lã para Flandres, uma região aliada à França. Ou seja, qualquer tensão entre os dois reinos colocava os ingleses em uma posição delicada. E o rei Eduardo III queria aproveitar essa situação para afirmar seu poder não só na Inglaterra, mas também no continente. A situação já estava tensa, mas tudo explodiu em 1328, quando o rei Carlos IV da França morreu sem deixar herdeiros. O trono francês ficou em disputa entre Filipe VI, primo do rei, e Eduardo III, que era neto do antigo rei francês por parte de mãe. Acontece que, de acordo com as leis francesas, a sucessão não poderia passar para um descendente direto de mulher, e a França escolheu Filipe VI para assumir o trono. Eduardo III, por sua vez, acreditava que tinha direitos legítimos sobre a coroa, e com isso, declarou guerra a Filipe VI em 1337. Essa decisão foi o estopim de toda a guerra, que logo se transformaria em um embate épico por mais de um século. A Guerra dos 100 Anos começou com um grande confronto naval. Em 1340, os ingleses, liderados por Eduardo III, enfrentaram a frota francesa em um dos maiores embates navais da época, a Batalha de Sluis. A batalha aconteceu no Mar do Norte, perto da costa da atual Bélgica. A marinha francesa estava em grande número, mas a tática dos ingleses foi superior. Eles posicionaram seus navios de maneira estratégica, formando uma linha de ataque impenetrável, que forçou os franceses a uma batalha direta, onde a vantagem inglesa foi decisiva. A vitória em Sluis foi um marco porque, ao derrotar a frota francesa, a Inglaterra passou a dominar as rotas marítimas e bloqueou o comércio francês. Isso foi crucial, pois a França perdeu sua capacidade de enviar reforços e recursos para combater os ingleses, além de ter sua economia seriamente afetada. Entre os anos de 1347 e 1351, a Europa foi assolada por um dos maiores desastres demográficos da história, a Peste Negra. Essa doença, que provavelmente chegou pela rota comercial com a Ásia, dizimou cerca de 1/3 da população europeia, afetando tanto a França quanto a Inglaterra. O impacto foi catastrófico em todos os sentidos. As economias ficaram paralisadas, o recrutamento de soldados foi severamente prejudicado e a moral de ambos os lados sofreu um golpe enorme. No campo de batalha, as forças de ambos os reinos estavam enfraquecidas pela morte de milhões, e a guerra passou a ser um fardo ainda mais pesado, não só por causa das perdas humanas, mas também pela falta de recursos para sustentar os exércitos. Na França, a peste teve um impacto particularmente forte, porque as zonas mais afetadas eram as áreas mais densamente povoadas, como as regiões do norte e leste, onde as forças francesas estavam concentradas.
Avançando para 1346 em Crécy, os ingleses estavam em desvantagem numérica, mas novamente usaram o arco longo como seu grande trunfo. Essa arma, que permitia disparos rápidos e a uma distância considerável, foi decisiva na derrota da poderosa cavalaria francesa. Foi uma vitória que não só consolidou o domínio inglês no campo de batalha, mas também alterou para sempre as táticas militares da época. Em Poitiers, em 1356, a França sofreu outra derrota esmagadora. Os ingleses capturaram o rei francês João II, o que causou um colapso na liderança francesa e forçou um acordo de paz temporário, mas a crise continuava. A guerra estava cada vez mais se tornando uma luta pela sobrevivência da monarquia francesa. Aí entra uma das figuras mais emblemáticas da história, Joana d'Arc. Em 1429, ela liderou os franceses contra o cerco de Orleans, uma das cidades mais importantes que estava sob domínio inglês. O sucesso de Joana foi vital para restaurar a moral dos franceses e dar um impulso para a coroação de Carlos VII como rei da França. A última grande batalha, em Castillon, em 1453, foi o ponto final da guerra. Os franceses, com o uso de canhões, destruíram as posições inglesas, simbolizando o fim da era das grandes cavalarias medievais. Essa vitória francesa praticamente encerrou o conflito, e a Inglaterra se viu forçada a se retirar da maioria de seus territórios na França, exceto Calais, que permaneceu sob seu controle até 1558. A Guerra dos 100 Anos foi mais do que uma simples disputa entre dois reinos. Ela marcou o fim do feudalismo, com o fortalecimento das monarquias nacionais, especialmente a França, que finalmente se consolidou como uma potência europeia. A Inglaterra, por sua vez, se viu imersa na Guerra das Rosas, um novo conflito interno, enquanto o campo de batalha mudou com inovações tecnológicas, como o uso de armas de fogo e a queda da cavalaria medieval. E aí, curtiu essa viagem pela história? A Guerra dos 100 Anos foi cheia de reviravoltas, batalhas épicas e transformações que mudaram o curso da Europa. Se gostou, inscreva-se no canal Momento História e deixe seu like. Tem muito mais sobre a Idade Média e outros períodos históricos esperando por você. Até a próxima!